coisa aqui para gravar. Então, pessoal, olha só, o videozinho que eu coloquei lá, dando um panorama geral da obra do Norbert Elias, né? O Norbert Elias, ele vai tratar esse processo civilizador e ele vai estudar isso a partir dentro da longa duração, né? Ele tem um recorte temporal bem grande. E o que ele vai estudar? Como é que a moderação dos impulsos, e aí tanto os impulsos instintivos, aí por exemplo entra a questão da comida, das funções corporais, do sexo, quanto os impulsos afetivos, a ideia das emoções. Essa moderação, ela vai gerar um autocontrole nas pessoas. Por que vem esse autocontrole? Ele vem primeiramente da vergonha, né? A ideia da vergonha, o que eu vou parecer perante os outros. Isso vai gerar uma conduta mais pacífica nas pessoas e conforme vai passando o tempo, vão gerar sociedades mais pacificadas, que isso vai culminar na formação do Estado-nação. Uma coisa que é bem importante, gente, é que nesse texto ele pega a questão tanto do indivíduo quanto da sociedade. Tem um outro texto do Norbert Elias que chama Sociedade dos Indivíduos. Para ele, a sociedade ela é composta por vários indivíduos. Então, o indivíduo ele não existe sozinho. Essas duas dimensões elas estão intrínsecas. E aqui no processo civilizador acontece bastante isso. É o que o videozinho que eu coloquei para vocês vai falar que esse processo civilizador, essa mudança de hábitos, mudança da estrutura da personalidade, ela tem uma dimensão social, que é o que ele chama de sociogênese. São as mudanças que acontecem na sociedade. E uma dimensão psicológica, é a psicogênese, né? Aí essa ideia de gênese, que é a mudança que vai acontecer na estrutura da personalidade do indivíduo. Gente, essas coisas, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, uma influencia a outra. E aí tem algumas partes do texto que fazem algumas conexões com outras obras que a gente leu. Por quê? Né? Como ele está na longa duração e ele vai trabalhando esse processo, algumas coisas a gente pode ver. Por exemplo, quando ele vai falar da ideia de controlar e de autocontrolar os desejos. Tem uma parte do texto do Caliban que a gente fala da ideia dos prostíbulos municipais. Então, você tem um lugar, um espaço controlado para as pessoas manifestarem aquele desejo dentro daquele determinado período. Gente, uma das coisas importantes que chama bastante atenção, principalmente pra gente que é historiador, é a questão das fontes que ele trabalha. Ele usa esses tratados de boa educação, boas maneiras. E nesse pedaço que eu coloquei para vocês, ele vai começar com um tratado do Erasmo de Roterdã. Por que esse tratado é tão importante? Ele é o primeiro? Não, tem outros antes. Mas é a partir desse tratado que ele consegue perceber o surgimento do conceito de civilidade. Conforme vai aparecendo esse conceito de civilidade, o conceito de cavaleiro feudal ele vai desaparecendo, então é um movimento duplo. Esse tratado do Erasmo, gente, e aí também é uma coisa bem importante que a gente tem que pensar a fonte, não só ela como verdade absoluta, mas pensar como é que ela foi produzida, quais são as relações que estão por trás dessa fonte. E esse tratado, ele não vai ser feito para criar algo novo. Na verdade, ele é feito a partir da observação que o Erasmo de Roterdã tem daquela sociedade. E ele pega uma sociedade em transição. E aí, dentro dessa transição, é que ele vai estipular essas maneiras de controle dos modos, né? Das boas maneiras. E junto com isso, com essas maneiras, tem um forte controle das emoções. Esse tratado também é importante porque a partir desse momento, né, precisa-se ter um controle tão grande que a tradição oral não é suficiente. Por isso que a gente precisa de um tratado específico. Essa necessidade de controle é um dos sintomas da individualização da sociedade. Então, a esfera do indivíduo começa a ficar mais forte, né? Outra coisa importante nesse tratado do Erasmo, gente, ele vai ser direcionado para a sociedade em geral, diferente de outros tratados que eram direcionados para camadas específicas. E por que ele é direcionado para a sociedade em geral? Conforme a nobreza vai se deixando de ser guerreira e indo para próximo da corte, essa nobreza passa a ter modos de conduta específicos. Isso dentro das cortes.
Mas outros nobres, e aí aquela nobreza provinciana, vão querer imitar essa nobreza da corte, né? E aí depois, com a ascensão da burguesia, essa burguesia também vai querer imitar essa nobreza cortesã. Porque é uma maneira de distinção social. E aí, por isso, a ideia desses tratados. Esses tratados, eles não são só para atingir essa nobreza da corte, porque essa nobreza da corte, ela convive com todas aquelas regras de conduta, de etiqueta, de como se portar à mesa, como satisfazer as suas necessidades corporais, né? Ela convive com isso. Quem não convive com isso é a nobreza provinciana ou a camada burguesa, né? E aí ele vai colocar, como eu falei para vocês, ele passa pela longa duração e ele chega um momento em que ele vai falar de como aconteceu esse processo civilizador na Renascença. Aí ele coloca que é uma mudança processual no que era considerado apropriado ou que era inapropriado. E a partir dessa mudança processual, as pessoas vão passar por uma coação. Essa coação, ela parte tanto dos outros, né, do outro indivíduo. Quando eu vejo algum indivíduo se portando errado à mesa, então eu olho com desprezo, com certo nojo, quanto de um autocontrole, uma autorrepressão. Porque eu não quero ser olhado com desprezo, com nojo, então eu não vou ter determinadas atitudes. Esse controle e autocontrole, né, é o que o videozinho fala, que ele gera condutas pacíficas, né, condutas de indivíduos que vão estar pacificados e sociedades mais pacificadas. E essa ideia do movimento de como as pessoas passam a se portar e o código de conduta, isso está intricado, gente. E então, é a parte dos exemplos que ele vai dar das relações à mesa, né? Eu tenho, por exemplo, a ideia do não tomar a sopa fazendo barulho, ou então usar os talheres para pegar a comida, né? Isso, conforme vai passando o tempo, essas coisas vão acontecendo de modo dinâmico. Acho que foi a Andressa que comentou de algumas partes que ela achou engraçada, né? Realmente, elas são bem engraçadas porque alguns desses tratados, eles vão descrevendo o que o indivíduo deveria ou não fazer, né? E aí eles descrevem até com bastante riqueza de detalhes a questão das funções corporais, né? Acho que essa é a parte mais engraçada dele. Mas quando eles descrevem essas funções corporais, e aí é uma das coisas que o Norbert Elias vai observando, a própria mudança na linguagem dos tratados também é um sintoma de autocontrole, porque algumas coisas vão ser consideradas tabu. Então, nos primeiros tratados que eles falam, se você vê um indivíduo urinando, finja que não viu, né? Não urine nos cantos, nos corredores, urine só no lugar específico. Passa um tempo em que isso não vai ser nem mais mencionado, porque isso vira um tabu devido a essa vergonha. Há algumas questões pra gente, com o olhar no século XXI, elas podem parecer ter uma explicação lógica, racional. Por exemplo, a questão da higiene, né? Tem lá na página 99, eu deixei destacado aqui, ele fala para limpar a sujeira das unhas, ou então para não comer pegando com a mão. Hoje a gente pensa, não vou comer pegando com a mão porque é sujo, né? Principalmente em tempos de contaminação de Covid, a gente pensa em todas as questões que a sujeira ela pode trazer pra gente. Mas essa ideia que a gente tem racional e higienista, ela vem a posteriori. Porque essas funções, essas maneiras, esse modo de conduta, eles estão num primeiro momento associados à distinção daquela nobreza cortesã, né? Então, aqui, olha, uma das partes que eu destaquei. Tome o cuidado de limpar e cortar as unhas. Sujeira sob as unhas torna-se perigoso quando a pessoa se coça. Aqui ele fala, né? Ele deixa específico, o perigo da sujeira é só quando a pessoa se coça. Mais um pouquinho nesse mesmo tratado ele vai falar do lavar as mãos antes das refeições. Mas aqui ele ainda fala, não, tá tudo bem você comer com a mão, né? A ideia do comer com a mão ainda não é um tabu aqui. E essa distinção, ela vai sempre vir de cima para baixo. Porque é a ideia dessa nobreza cortesã que quer se distinguir. Só uma outra passagem que eu deixei destacado aqui, na página 103, né? Essa ideia do ter cuidado, né?
Aí ele fala, olha, se tiver a infelicidade de queimar a boca, deve suportar isso pacientemente se puder. A civilidade, e aqui a ideia do conceito de civilidade, né? Essas boas maneiras, ela requer que você seja polido, mas não espera que cometa suicídio. Então, se vocês se queimarem, vocês podem cuspir com delicadeza, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. E para vocês verem como é que essa ideia ela tá tão associada ao que os outros vão pensar e não à ideia de saúde, sujeira, que lá na página 107 ele fala sobre como se portar se você encontrar sujeira na comida. Então ele fala assim, olha, se encontrar sujeira da comida, deve livrar-se da comida sem dar demonstração, né? Então, não me importa como, se eu comer a comida com sujeira não tem problema, eu só não posso deixar que os outros percebam, né? É sempre essa ideia de o que os outros vão pensar de mim, porque essa nobreza que está se distinguindo. Então, vocês já sabem, né? De acordo com Norbert Elias, se encontrarem uma barata, alguma coisa assim, um cabelo na comida, disfarça, tira, senão come assim mesmo, né? Gente, esses tratados, como eu disse para vocês, eles estão sendo direcionados para uma aristocracia, né? Eles estão sendo feitos por uma aristocracia e estão direcionados para essas camadas mais baixas, porque essa sociedade aristocrática, ela convive com isso, ela não precisa de um tratado escrito, né? Isso está intricado nela. Mais para frente, ainda dentro dessa parte do primeiro volume, ele vai falar sobre a evolução, e aí isso dá a ideia processual, de que eu tenho uma sociedade de corte, uma sociedade civilizada e depois uma ideia de sociedade em sinônimo de civilização. Essa sociedade de corte, e aí pensando agora algumas relações factuais com a construção dos estados-nação que a gente tem dentro da história moderna, né? Essa ideia de sociedade de corte, ela vai dessa nobreza guerreira, que ela vai se pacificando, se desvencilhando da guerra, né? Porque é a ideia de que a guerra é violenta. Tem algumas das passagens que ele fala, que até a ideia de você colocar um animal inteiro na mesa e você trinchar, cortar ele, isso é tabu, porque está remetendo à violência, né? A faca, tem uma passagem também que ele fala dos chineses, né? Que eles são tão civilizados que eles nem comem com a faca. Porque a ideia de tirar da vista tudo que é aquilo que remete às funções mais animalescas do homem, né? Então, a violência, essa ideia da comida desesperada, as funções corporais, né? O escarrar assim, não assado, né? Conforme essa nobreza ela vai se pacificando, ela vai se aproximando da corte. E na medida que ela se aproxima da corte, vai criando a ideia de civilidade, de maneiras em que você deve, quais as maneiras que você deve se comportar. Como dentro esses estratos, vai tendo uma interdependência entre as diferentes camadas. Então essa nobreza da corte, ela vai se relacionar com a nobreza provinciana, depois vai se relacionar com a burguesia. Essa ideia de civilidade vai se expandindo. E essa expansão, ela acontece justamente uma das questões que faz ela acontecer é o autocontrole dos indivíduos. Quando os indivíduos eles se autocontrolam, eu posso criar mecanismos estatais que vão punir aqueles indivíduos que não estão se controlando, que não estão se comportando dentro daquele padrão de conduta. E aí é o que a gente tem da ideia de civilização. Essa ideia de civilização, ela é extremamente importante quando a gente pensa o colonialismo na América, né? Porque eu justifico o colonialismo europeu com a ideia de levar a civilização para povos incivilizados, para o caso dos indígenas. Aqui, quando a gente pensa em Brasil, né, a gente tem a ideia da Guerra do Paraguai. Como é que eu justifico uma barbárie tão grande, onde eu mato pessoas? É a ideia de uma guerra justa. Eu vou levar a civilização para aquele país que está imerso em barbárie. Isso, se a gente olhar as pinturas, é tão nítido que até as representações dos paraguaios, elas são meio desumanizadas, são quase monstruosas, né? Ou então, se elas não são monstruosas, elas são seres humanos com uma aparência violenta, bárbara, às vezes, muitas vezes nus, né? Isso é em oposição à ideia dos aliados, que estão sempre com aquela vestidos, né? E aquela ideia de civilização. Conforme isso vai avançando,
o refinamento no código de conduta das pessoas é tão grande, né? E aí esse autocontrole é tão grande que permite que o Estado puna pessoas que não estão se comportando dentro daquele modo de conduta. Como é que esse Estado vai controlar isso? Aí é principalmente com o monopólio da violência. E aí essa ideia de monopólio da violência, por que é, né? Na medida em que eu abro mão de manifestar alguns dos meus desejos, né? E sobretudo os meus desejos violentos e instintivos, para que o Estado me mantenha seguro. Eu abro mão disso, eu mantenho a minha segurança, mas ao mesmo tempo eu não tenho a possibilidade de manifestar todos os meus desejos. Conforme isso vai passando o tempo, algumas coisas vão ficando tão intricadas na personalidade das pessoas, e aí por isso é a questão do psicológico, que as pessoas vão deixando de sentir determinados desejos. Por exemplo, a questão sexual, né? Do estupro. Estupros são muito comuns. A gente viu ali no texto do Caliban, num determinado momento, eles são, se não negligenciados, até incentivados pelo Estado, né? Na medida em que isso se torna um tabu, eu tenho a garantia de que eu não vou sofrer esse tipo de violência. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso exercer esse tipo de violência, né? Então tem essa dupla via. E aí na segunda parte, né, que já é o finzinho da obra dele, ele vai falar algumas características dessa questão do processo civilizador, né? Então, de uma maneira bem sintética, é a ideia de mudança na conduta e nos sentimentos, né? E aí essas duas dimensões, elas estão relacionadas, não acontece uma primeiro e depois a outra, né? Elas vão se dando ao mesmo tempo. Isso acontece sem um planejamento no sentido racional de, eu vou fazer as pessoas se comportarem assim de tal maneira, né? Por isso eu vou escrever um tratado para elas se comportarem assim. Não é a ideia de que existe que nós somos marionetes e que existe alguém controlando. As coisas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo que elas têm uma certa naturalidade, elas também seguem uma ordem, né? Que está associada com esse modo de conduta e essa distinção social. Na medida em que as pessoas elas vão sendo controladas pelos outros, né, elas também vão passando a ter esse autocontrole, né? E esse autocontrole vem principalmente pela vergonha, pelo tabu. Conforme isso passa, as atividades mais animalescas, né, e aí a gente entra as funções corporais, o modo de comer, eles vão sendo excluídos e expurgados da vida social, né, da vida que as outras pessoas veem. Porque, claro, ninguém vai deixar de escarrar, mesmo que você não escarre na frente das pessoas, né? Você não deixa de assoar o nariz, mas você assou o nariz de modo a não ser ofensivo para o outro. Isso vai passando por esse controle instintivo e afetivo, né? Então tem essa dupla via. E conforme esse controle vai se tornando estável, isso vai moldando a sociedade e a sociedade vai moldando os indivíduos. Aí eu destaquei para vocês também, gente, que dentro dessa ideia de um moldar o outro, lá na página 195 ele faz uma espécie de apanhado e vai colocando isso dentro da ideia do Estado-nação. Então a interdependência entre as pessoas dentro do processo de feudalização, ela está sendo muito grande, né? Os cavaleiros vão para a corte. Isso vai gerar dentro ali dos senhores feudais uma certa competitividade. Essa competitividade leva à ideia de que um senhor se sobressaia. Aí eu tenho o monopólio de um senhor. Esse monopólio vai gerar um processo de diferenciação funcional, né? Aquele senhor ele se diferencia dos outros e isso, em última instância, vai culminar no estado absolutista. Paralelo com isso, aí a gente tem as mudanças que acontecem nas maneiras e na estrutura da personalidade dos indivíduos. Então, não sei se vocês conseguem perceber aqui a dimensão tanto social quanto psicológica desse processo civilizador, né? Isso vai gerando essa conduta de indivíduos mais civilizados e aí mais pacíficos, e isso gera sociedades pacificadas. Deixa eu ver aqui.
para eu não me perder. Esses controles, né, eles têm o grande impulso desse controle de conduta é a distinção social, né? E eu tenho tanto essa ideia do controle externo, o que os outros vão pensar, né, o que os outros pensarem e me julgarem, quanto um controle interno. Aí é aquilo que eu comentei, né? Isso vai gerar essa estabilidade social, né? Essa homogeneização dos modos de conduta, que culmina no monopólio da força física e que depois vai gerar a estabilidade para que o Estado absolutista ele desenvolva seus órgãos de controle, né? Então essa, vamos dizer assim, aqui a gente tem a dimensão material do Estado absolutista. Não sei se vocês lembram que lá nas primeiras aulas eu tinha comentado que o Estado absolutista tinha uma dimensão espiritual, a ideia de que o rei era ungido por Deus, né? E uma dimensão material, que estava associado ao monopólio fiscal e o monopólio da força física, né? Que permitiam que ele contornasse a máquina burocrática. Aqui a gente tem uma visão do Norbert Elias da ideia de como a sociedade ela reage a essa dimensão material do Estado absolutista. Bom, o monopólio da violência, aí a gente vai ter espaços sociais que vão ser pacificados, né? E aí, qual é a maneira das pessoas exercerem algum tipo de opressão nas outras? É pelo monopólio econômico, né? Eu tenho a ideia da proteção individual contra a violência física, ao mesmo tempo em que eu abro mão de certas liberdades. Isso é o contrato social, né? Eu abro mão de algumas coisas em troca da minha garantia. A questão da sociedade pacificada, que também gera sentimentos mais pacificados nas pessoas, com a tendência de reprimir qualquer sentimento, qualquer emoção associada à violência, à questão animalesca do homem. Essa ideia da interdependência entre os indivíduos, né? Então, isso vai gerando uma relação. Gente, e aqui eu até anotei para trazer esse exemplo para vocês, de como a sociedade ela vai moldando a gente se molda por ela. Não sei se vocês lembram, alguns de vocês são muito novinhos, talvez não lembrem, mas quando o cinto de segurança foi instituído como obrigatório, a gente passou por um momento, isso já deve ter uns 20 anos já, em que as pessoas que não usavam o cinto de segurança eram punidas. Depois, nessa época eu era criança, né? Depois isso foi internalizado na sociedade de uma maneira tão forte que hoje, por exemplo, motoristas da minha geração, que já aprenderam a dirigir assim, entram no carro e já colocam cinto automático. Então, esses processos, essas maneiras, elas vão criando automatizações nos indivíduos, né? Aí, dentro dessa ideia e agora que voltando um pouquinho para essa sociedade de corte que depois culmina no Estado absolutista, essas automatizações elas vão gerando um ritmo diferente na vida das pessoas, né? Dentro dessa ideia da interdependência entre as diferentes camadas. Esse ritmo diferente é uma das motivações que leva as pessoas a se revoltarem contra o tempo-relógio, né? Que é um pouquinho que a gente viu também no texto do Caliban. Pessoas que preferiam arcar com todas as consequências de não trabalhar, porque elas não queriam se submeter àquele determinado processo. Gente, embora esse processo de diferenciação, né, esse processo civilizador, que vem dessa diferenciação social, ele venha de cima para baixo, essas camadas de cima, elas também vão considerando as inter-relações que tem nas camadas de baixo, né? Então, aí é uma outra obra do Norbert Elias, que ele fala dos excluídos e os estabelecidos, né? Os excluídos, conforme eles vão ascendendo, eles vão querer ficar estabelecidos. A partir do momento que eles viram estabelecidos, eles vão tentar ter mecanismos de exclusão. Então, isso também tá imbricado, né? Por exemplo, à medida que essas maneiras elas vão se naturalizando, né? Essas boas maneiras, as pessoas que têm isso já imbricado na sua esfera individual, elas vão excluir aquelas pessoas que não têm essas maneiras de agir.
Essa ideia do autocontrole, gente, é um outro exemplo que eu coloquei para vocês e de como isso é automatizado. Se vocês pegarem pessoas que se aposentam, né? Essa geração que tem se aposentado, que está com uma saúde muito boa, elas passaram a vida inteira trabalhando. Aí elas se aposentam, aí de repente dá um nó na cabeça. Aí o que elas fazem? Elas vão trabalhar de novo, arranjam um outro emprego, vão estudar, vão fazer alguma coisa. Porque a ideia de que aquela automatização, a ideia do trabalho estava tão intricada na personalidade dessas pessoas que elas não conseguem ficar paradas, né? Isso foi automatizado, virou um hábito. Esses hábitos, gente, eles vão gerar, e aí essas boas maneiras do processo civilizador, elas vão gerar uma homogeneização dos modos de conduta, mas por outro lado, o que vai diferenciar os diferentes estratos da sociedade aí é a ideia do capital, do dinheiro. Conforme a gente tem esse processo civilizador, que eu comentei para vocês, né? Essa nobreza cortesã, ela vai se aproximando do rei, e aí é a ideia de controle a ideia que o rei absolutista, ele controla as duas esferas mais importantes. Por um lado, ele controla essa nobreza que está próxima dele, né? Que ela é uma nobreza com civilidade, uma nobreza polida. Por outro lado, ele também controla aquela burguesia que está ascendendo, né? Então são as duas principais classes dentro dessa sociedade absolutista que acabam tendo controle real por meio desse processo civilizador. Pessoal, uma das outras coisas que ele também coloca aqui, né, dentro dessa perspectiva de ascensão dessa burguesia, é a ideia de monetarização, né? Conforme a moeda ela vai agregando valor, a burguesia e o rei, eles conseguem adquirir mais recursos, porque a burguesia ela trabalha com o comércio, então ela consegue angariar recursos. O rei arrecada recursos por meio da tributação. Mas a nobreza ela não consegue arrecadar recursos, porque para ela arrecadar recursos ela precisa trabalhar. Para trabalhar implica em abrir mão do seu status, né? Ela não quer fazer isso, por isso que ela se aproxima do rei e ela vai para essas cortes. Então o rei tem esse controle, né? Eu controlo essa nobreza, porque ela está, vamos dizer assim, debaixo da minha ao mesmo tempo em que eu controlo a burguesia que está conseguindo arrecadar recursos. Gente, eu acho que dessa parte aqui do texto, ele é um texto bem denso, né? Tem muitas informações, mas eu acho que acho que é isso, né? São as ideias mais importantes. O que vocês precisam saber, né? Que esse processo civilizador, ele é um processo, o próprio nome diz, não é da noite para o dia. Ao mesmo tempo que ele tem uma dimensão, uma ordem, ele não é algo racional, do tipo, eu vou fazer assim, assim, assim. Que ele tem uma dimensão que atua tanto no âmbito psicológico quanto no âmbito social, né? E dentro do âmbito social dessas relações, ele culmina no estado absolutista, por meio do monopólio da violência que decorre do autocontrole dos indivíduos, né? A partir do momento que eu tenho indivíduos pacíficos, eu posso controlar a violência para que ela seja, Estado, né? Para que essa violência seja exercida só em indivíduos que estão contra aquele código de conduta determinado. Pessoal, eu acho que da parte do texto especificamente é isso, em linhas muito gerais, né? Esse texto ele precisa ser lido várias vezes. Aí eu vou abrir aqui para vocês colocarem tanto no chat quanto se quiserem falar algumas dúvidas, né? As dúvidas, as impressões de vocês.